O que é que contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Algumas coisas, a maioria delas, uma parte delas, ou todas as coisas? Todas as coisas. Até o mal contribui para o bem dos que amam a Deus. Será possível, pastor? Vamos olhar novamente Jó. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 2, o versículo 10. Olha o testemunho de Jó. Jó, capítulo 2 e o versículo 10. Para entender como é que Deus trabalha, irmãos. Diz assim: mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém, irmãos? Como é que foi que Jó respondeu para sua mulher? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. De quem? De Deus. Só não está escrito, mas é isso que quer dizer. Tanto o bem como a permissão do mal se deu por causa da vontade permissiva de Deus. Quantos estão entendendo isso? Satanás vai até Deus, desafia Deus e diz: se tocar naquele homem, ele te nega. Mas Deus disse: eu autorizo, menos toque na alma dele. E Jó foi provado até na sua saúde, perdeu família, filhos, bens, mas em nada ele blasfemou diante de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso, amém, irmãos? Então, quando Satanás vem e tira todas as coisas de Jó, no último instante, quem está fazendo isso é o próprio Deus, usando Satanás. E aí você vai dizer: como é que Deus faz isso? Porque Deus é Deus. Deus é Deus até sobre Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Se ele está com certa liberdade, se os demônios operam de alguma maneira, isso está debaixo de permissão de Deus. Não é a vontade de Deus o mal, mas ele permite. Mas ele vai transformar todo este mal em alguma coisa de bem. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Então, como explicar que o nosso Deus é um Deus feliz, um Deus que está satisfeito, se há tanto pecado e desgraça no mundo? Exatamente por isso. Porque o nosso Deus é o que administra o bem que é realizado e o mal que ele permite. Nenhum mal acontece, até a crucificação de Jesus, irmãos. Por que é que por que é que o Pai não atendeu a Jesus? Passa de mim este cálice. Por que é que o Pai permitiu a crucificação do seu filho? Por que é que o Pai nem olhou para Jesus na cruz? Desviou seu olhar dele. Deus meu, por que desamparaste? Porque neste ato, na verdade, os romanos levaram para crucificar. Foram os judeus que acusaram. Mas quem, por sua permissão, permitiu a crucificação de Jesus, foi o próprio Deus. Você lê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no pronunciamento que fez o apóstolo Pedro. Quando ele prega, ele diz que Jesus foi crucificado segundo a permissão e o conselho do próprio Deus. Então, irmãos, até o mal que acontece neste mundo está debaixo do governo do nosso Pai. E todas as coisas, se Deus tivesse atendido a oração de Jesus, se Deus tivesse passado o cálice de Jesus, a gente nem tinha mais igreja, nem existia mais a igreja, nós não existíamos e nós estávamos todos perdidos. Então Deus sabe transformar o mal em bem. Você pode louvar a Deus por isso, amém, irmãos? Uma outra prova bíblica disso está em Romanos, capítulo 8, versículo 3, que eu falei aqui aos irmãos da sede outro dia, num final de culto. Mas é um texto que às vezes as pessoas não compreendem. Diz assim, Romanos 8, 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Quando a gente lê esse versículo aqui, irmão, vira uma confusão que é difícil explicar, não é? Mas preste bem atenção. O que aconteceu? Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. O que quer dizer isso? Nosso Jesus se fez homem. Semelhança da carne do pecado é isso, não é? Tomou a forma humana. E pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que é que Deus fez aqui?
O que foi que aconteceu naquele dia da crucificação? Qual o pecado que condenou o pecado na carne? O pecado de crucificar Jesus. O maior pecado da história, irmãos, foi o assassinato de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a crucificação de Jesus. O maior pecado cometido em toda a história. Sabe por quê? Porque foi cometido contra o próprio Filho de Deus. Mas Deus transformou o maior pecado da história na própria chave que abriu a porta da graça de Deus. Você pode louvar a Deus por isso? Ele, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que nós alcançamos a salvação do Senhor. Então o nosso Deus é especialista em transformar a própria crucificação de Jesus no maior pecado já visto em um ato da graça de Deus. Através da morte dele é que o pecado ficou condenado e pago. E nós agora temos chance de salvação. Você pode louvar a Deus por isso, amém? Então, meus irmãos, o que torna o nosso Deus diferente dos pais humanos é que os pais humanos são insatisfeitos por si mesmos. Eles não podem resolver todas as coisas. Mas o nosso Pai, para quem você ora, tem todo o poder no universo. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. O nosso Deus, Ele só dá valor supremo ao que tem supremo valor. Ele não faz diferente. E o nosso Deus, então, Ele pede uma coisa da igreja. É o ponto que eu vou chegar essa noite. E às vezes alguns não entendem isso. Por que será que a gente tem que glorificar a Deus? Por que será que este Deus gosta de ser louvado? Será que este Deus não é um pouco vaidoso, não? Será que esse Deus não está exagerado naquilo que Ele pede? Por que a gente tem que dar tanto glória a Deus? Porque tem aí os querubins, os serafins, que vivem dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor, e a igreja glorificando o Senhor. Tem gente que pode pensar nisso. Pensar que este Deus quer louvor porque Ele gosta disso. Ele tem uma vaidade de ser elogiado, mas não é isso. O único ser que tem direito de pedir o nosso louvor é Deus. Nenhum de nós, irmãos, até não pega bem, quando, você já deve ter visto essa experiência, quando algum irmão chega no meio da gente e começa a falar bem dele mesmo. Você já viu isso acontecer? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal, eu posso, eu faço, eu aconteço. Desde criancinha, quando as crianças estão reunidas, uma fala para a outra assim: esse meu brinquedo é melhor do que o de vocês. O outro diz: não, o meu brinquedo é melhor do que o de vocês. E assim, desde criança, a gente não aceita quando um quer parecer que é melhor do que o outro. A gente não aceita isso. Mas o nosso Deus é o único ser que tem o direito e tem que fazer isso, de pedir a nossa glorificação e o nosso louvor. E sabe por quê? Porque quando nós louvamos, nós estamos valorizando aquilo que a gente mais dá valor. Por exemplo, quando você acaba de receber no seu lar uma criança, não é? Nasce no seu lar um bebê, você sai mostrando para todo mundo. Você não só fica feliz de ter a criança no seu lar, como você sai mostrando para todo mundo e ainda pede para todo mundo dizer assim: olha, não é linda a minha criança? E todo mundo tem que dizer: é muito linda a sua criança. Alguns até chegam a exagerar: é a mais linda da terra. Glória a Deus. E os pais ficam felizes com aquilo, não é?